Era uma tarde comum no seu quintal. O ventilador do vizinho ligou. Uma criança gritou na rua. Um carro passou devagar. O mundo tinha o seu barulho normal, o farfalhar das folhas, o zumbido lento de algum inseto, o canto de um pássaro que você nem percebe mais de tanto ouvir. E então, o silêncio. Não o silêncio de quando a cidade dorme. Não o silêncio de quando a chuva para. Este era diferente. Este caiu de repente, como se alguém tivesse apertado um botão. Os pássaros pararam. Os grilos pararam. Até o vento pareceu engolir o próprio som. Você olhou ao redor e não viu nada de errado, mas a natureza viu. E o que ela detectou naquele momento, o que fez cada animal ao redor de você travar ao mesmo tempo, sem combinar, sem avisar, sem emitir um único som, é um dos fenômenos mais sofisticados que a biologia já registrou. Isso tem nome. Isso tem uma função. E quando você entender o que aquele silêncio realmente significa, você nunca mais vai olhar para o seu quintal da mesma forma. A maioria das pessoas, quando o mato silencia de repente, pensa: os bichos foram embora. Ou vai chover. Errado. Completamente errado. O silêncio súbito que você ouviu, esse corte abrupto de todo o som animal ao redor, não é ausência, é comunicação. É a forma mais eficiente de linguagem que a natureza já desenvolveu em milhões de anos de evolução. Os biólogos chamam isso de silêncio de predador. E é exatamente o que o nome diz. Funciona assim. Cada ecossistema tem os seus sentinelas. Aves de pequeno porte, como o bem-te-vi e o quero-quero, são sistemas de vigilância vivos. Eles passam a maior parte do dia monitorando o ambiente ao redor. E quando um deles detecta uma ameaça, uma cobra enroscada num galho que ninguém viu, um gavião pousado no eucalipto do fundo, ele não grita imediatamente. Ele para. Esse silêncio repentino de uma única ave sentinela é o sinal. Em menos de 3 segundos, todas as outras espécies ao redor captam essa ausência de som e travam. A informação se propaga pelo ambiente inteiro, sem que uma única vocalização precise ser emitida. Pense nisso. Um sistema de alarme sem som, ativado pelo silêncio. Em 2011, pesquisadores da Universidade de Cornell publicaram um estudo que mudou o entendimento sobre comunicação interespecífica, ou seja, a comunicação entre espécies diferentes. O que eles descobriram foi perturbador na sua elegância. Aves de espécies completamente diferentes, que normalmente não interagem, monitoram umas às outras constantemente, não como inimigos, como parceiras de vigilância. Um bem-te-vi não entende o canto de um pardal, mas entende o que significa quando o pardal para de cantar. A ausência de som é uma linguagem universal. No Brasil, isso é ainda mais sofisticado do que nos ecossistemas estudados pelos norte-americanos. A nossa fauna tem camadas. O quero-quero, por exemplo, tem 3 tipos de chamado diferentes para tipos distintos de ameaça. Um para predadores terrestres, cobras, gambás, gatos. Outro para predadores aéreos, gaviões, carcarás. E um terceiro, o mais raro, para intrusos que ele ainda não conseguiu classificar. Esse terceiro chamado, que os ornitólogos chamam de chamado de hesitação, é seguido por silêncio total. É o equivalente animal a alguém gritar: espera, tem alguma coisa ali que eu não consigo ver. E quando o quero-quero hesita, tudo para. Nem todo silêncio é igual. Depois de décadas de pesquisa de campo no Cerrado e na Mata Atlântica, os pesquisadores identificaram pelo menos 3 tipos distintos de silêncio de predador na fauna brasileira. O primeiro silêncio é o silêncio de cobra. Cobras são caçadoras de emboscada. Elas ficam imóveis por horas. E exatamente por isso, são o tipo de predador mais difícil de detectar. Quando uma cobra está presente, mais imóvel, sem se mover,
O ambiente ao redor não desaparece de repente. O silêncio chega devagar, como se a maré fosse baixando. Primeiro os pássaros mais próximos param. Depois os mais distantes percebem a mudança e também silenciam. O processo inteiro pode levar até 15 minutos. Uma onda lenta de silêncio se espalhando a partir do ponto de ameaça. O segundo silêncio é o silêncio de rapina. Quando um gavião, um carcará ou uma coruja pousa no ambiente, o silêncio é instantâneo, cortante, absoluto, porque predadores aéreos atacam em segundos e não existe tempo para processar. Esse é o silêncio que você reconhece instintivamente como estranho. O seu sistema nervoso, que é produto da mesma evolução que criou o bem-te-vi, sabe que esse padrão é anormal. Por isso, você sente aquela sensação vaga de que algo não está certo, mesmo sem saber o quê. O terceiro silêncio é o mais raro e o mais fascinante. É o silêncio humano. Quando você entra em um ambiente, qualquer ambiente, você desencadeia o silêncio de predador. Não porque os animais saibam que você, em particular, é perigoso, mas porque você é grande, imprevisível e diferente. O cérebro animal não distingue entre humano caminhando no parque e predador desconhecido entrando no território. Você é a ameaça. O silêncio de predador não dura para sempre, e o que acontece depois dele é tão revelador quanto o silêncio em si. Existe um protocolo de retorno. As primeiras vocalizações a voltarem não são cantos. São chamados de verificação. Sons curtos, repetidos em intervalos regulares. É o animal dizendo, ainda tem perigo? E ouvindo se alguém responde. Se nenhuma resposta vier, o próximo passo é o chamado de liberação. Um sinal específico que diz, passagem livre. E só então, aos poucos, o coro inteiro volta. No cerrado brasileiro, esse processo inteiro, do silêncio ao coro completo, pode levar entre 8 e 25 minutos, dependendo de qual predador foi detectado e por quanto tempo permaneceu. Cobras, por ficarem imóveis, podem manter um ambiente em silêncio por horas. Humanos, curiosamente, geram silêncios de curta duração, especialmente se estiverem parados. O ambiente percebe rapidamente que você não está caçando e começa a retomar. Se você fica completamente imóvel por mais de 5 minutos em um ambiente de cerrado ou mata, os animais ao redor vão começar a cantar de novo, gradualmente, como se você não existisse. Você se torna parte do cenário. Agora que você entende o que aquele silêncio significa, você tem uma capacidade que a maioria das pessoas nunca vai desenvolver. Você consegue ler o ambiente ao redor de você. Quando o quintal silencia de repente, não fuja. Não olhe para baixo, olhe para cima. A maioria dos predadores que acionam o silêncio de rapina está em posição elevada. Num galho, num poste, numa telha. Se você olhar para cima lentamente, a chance de localizar o predador que os animais detectaram antes de você é alta. Quando o silêncio chega devagar, em ondas, procure o chão. Uma cobra próxima, imóvel, esperando a oportunidade. É o tipo de ameaça que você menos percebe e que os animais detectam primeiro. E quando o silêncio for causado por você, quando você entrar em um ambiente e tudo parar, fique quieto. Fique imóvel. Respire devagar. Em minutos, o mundo ao redor vai decidir que você não é uma ameaça. E então, você vai ouvir algo que a maioria das pessoas não ouve nunca. A natureza voltando à vida ao seu redor, em camadas, como uma orquestra afinando os instrumentos um de cada vez. É um dos sons mais extraordinários que existem. E a única chave para ouvi-lo é o silêncio. Lembra daquela tarde comum no seu quintal? O ventilador do vizinho. A criança na rua. O barulho normal do mundo. E então o silêncio.
Agora você sabe o que aquele momento foi. Não foi uma pausa. Foi um aviso. Uma coordenação entre dezenas de espécies diferentes, operando em sincronia perfeita, sem combinar, sem se ver, sem emitir uma única sílaba. A natureza te deu um alerta. A próxima vez que o seu quintal ficar completamente em silêncio, não ignore, pare, olhe e ouça o que o silêncio está dizendo. Se você quer continuar entendendo o que os animais ao redor de você estão realmente fazendo, inscreva-se no canal. Porque aqui, a mente selvagem não é só dos bichos, é a sua também.